nas coisas dentro. Muito bom. Parabéns. Que legal Quer falar? ouvir Quer isso, falar alguma coisa? Evaristo. Não quer nada. Legal. Que legal ouvir essa tua percepção. E essa sua divisão em três elementos, né? A pessoa, o objeto, no caso o espaço, e a afetividade, eu não colocaria em triângulo, não. Eu colocaria a afetividade como meio. Ele é como coração. Não é um triângulo. É. Então, e aí chegando nesse cartesiano, eu também tenho que dizer uma coisa, que você, quando foi olhar agora, que bom que você teve esse olhar abaixo do teto, né, e a ferramenta já permite isso, mas você ainda tem um olhar cartesiano, que é dividido em salas e dividido ainda em saber onde está a biblioteca, onde está não sei o quê. Na proposta que eu coloquei ali da escola, o mapa da escola foi desenhado por eles. Então, é muito mais importante a relação do cara com se o cara não desenhou a biblioteca ali, nesse mapa a biblioteca não existe. Entendeu? O que vale ali é como o indivíduo se relaciona com a escola. Então, essa é a afetividade, o que te afeta tanto que merece ser colocado nesse mapa. Esse é o processo, é uma coisa... É educação, né, cara? A escala vira a subjetividade dos sujeitos ali. E eu queria te responder, mano, que ficou no ar a sua pergunta. Qual é teu nome? Rogério. Você perguntou se a gente não eventualmente teria medo de perder os dados, né? Esse receio de alguém pegar, tomar e fazer algo melhor em cima. Uhum. Mas, cara, eu acho que esse medo, ele é um medo semelhante ao se abrir para o software livre ou não. É algo parecido com isso, sabe? E é um receio que eu confesso que, na concepção do Mapas de Vista, isso por um dia eu falei, caralho. Bom, tá bom, abre. Entendeu? Teve um dia que isso aconteceu. Hã? Não, mas, por exemplo, o mapa da cachaça. Se alguém pega aquilo e vai fazer outra coisa. Cara, eles têm um acúmulo ali, eles têm um acúmulo de narrativa, de estar ali construindo, conhecendo aquelas pessoas, fazendo aquele site. Já é algo construído que só a informação bruta não vence. Entendeu? Que mesmo se o Google pegar e usar, não vai substituir o mapa da cachaça, porque ele já tem ali um acúmulo construído que não se perde assim. Né? Exato. Maria Isabel. Então é isso, acho que tudo bem isso ser intercambiável. Isso não. O que perde é muito pouco. Ganha mais do que perde, com certeza. Não, agora o bicho vai pegar. Não, o jogo já está arranjado. Não, enfim, é uma questão absolutamente central, ou seja, ou a gente abre e compartilha, ou a gente vai perder de qualquer jeito. O Google já varre, não adianta, ele já pega os dados. Não é, porque usa API, deixa de usar. Eu pego os dados, eu vou aí e pego. Enfim, é parte do trabalho da transparência hacker. O governo volta e meia, o que vão fazer com nossos dados e tal. E a posição da transparência hacker é, nossos dados o quê, cara pálida? É meu. Você vai lá e pega e é simples, é trivial pegar os dados. Mas dá trabalho. Então a gente tem que inverter a lógica e fazer não dar trabalho. Para entrar um pouco nessa coisa de web services e tais, que a gente tem que trabalhar nesse e nos outros sistemas. Eu volto naquela mesma tecla da gente criar um padrão comum de intercâmbio que todo mundo, e todo mundo não vai ser todo mundo, mas vai ser alguns, adotem para a gente facilitar esse processo de intercâmbios de camadas, que tem, e o Léo vem aventando isso há algum tempo, uma complexidade técnica um pouquinho maior do que simplesmente fazer um mapas de vistas. É outro grau de dificuldade, mas a gente tem que pegar isso. Queria fazer uma proposta concreta, a gente estava na boca miúda falando ali no café, de já começar a pensar num próximo encontro disso aqui, em São Paulo, aproveitando que o Juca está lá e tal, e que tem um monte de grupo. Então, acho que vale a pena. Minha proposta é a seguinte, um encontro lá, beleza, vai se organizar ou não. Colado nesse encontro, que eu acho que é um encontro que vai reunir mesma coisa que a gente fez aqui, só que de novo, que a gente precisa fazer e falar mais. A gente propor, todos esses caras do Mapas de Vistas aí, um dia de encontro, ou 2 dias, colado na agenda, para a gente hackear isso aí, um hack day mesmo, de sentar e meter a mão no código.
Eu já me disponibilizo, então já tem um, o Léo também já topou, que eu já vi ali. Enfim, para a gente conseguir implementar algumas dessas coisas, e aí, obviamente, convidando todas as outras plataformas que quiserem, mas eu acho que se a gente juntar os 3 ou 4 programadores que tem nessas 15 experiências, dá para a gente mexer nessa história. Só para você ter ideia, por exemplo, uma questão muito pontual que precisa ser decidida e que é uma complicação é, se você usa Google Maps, não tem dúvida, você usa a API do Google Maps. Se você usa uma base de dados livre, como o OpenStreetMaps, tem dezenas de frameworks JavaScript para você fazer a plotagem no mapa. Qual que vai usar? Tem o Leaflet, tem o Mapbox, tem o OpenLayers, tem trocentos. E aí? A gente escolheu um no Mapas de Vista, que foi o MapStraction, que é um que abstrai todos, assim você consegue fazer. Mas aí você fica amarrado. Depois de um ano, a gente viu que, putz, não sei se foi uma boa escolha. E aí? É uma puta decisão que vai, né, que é difícil de reverter depois e que é difícil tomar sozinho e que é difícil a gente que também consiga ter embasamento para dar uma opinião qualificada nisso, é complicado. Ia fazer um comentário aqui, o Marcão já começou, mas antes de falar disso, fazer um diálogo rápido, assim, fiquei com vontade de falar essa história dos dados, o Marcão falou um pouquinho, né? Não, sim, mas nos perguntaram muito, porque o nosso projeto lá, o Arte Fora do Museu, ele é licenciado em Creative Commons na licença mais livre possível, inclusive permitindo o uso comercial. E a gente tem feito isso, na verdade, faz muito tempo. Desde que eu trabalhei na Rádio Brás, a gente fez uma briga interna lá, tal, mas licenciou também o conteúdo da OGBC com a licença mais permissiva possível. Até porque o uso não comercial impede o uso de diversas maneiras e existe uma faixa cinza legislativa no Brasil e em vários outros países que vai dificultar o uso. Os Estados Unidos têm o fair use, né? O Brasil não tem. Então, às vezes quer ir para um material didático, mas uso não comercial quer dizer o quê? Quer dizer não lucrativo? Uma ONG pode usar, só não pode ter lucro, ou não pode envolver dinheiro. Então, a gente resolveu também liberar tudo e foi ótimo. Tem sido usado em livros didáticos, por exemplo, sempre dentro dessa lógica que o Marcão colocou. É melhor que o conteúdo circule. Vocês falaram isso também. O know-how é nosso. Isso aí não, né? Quem está fazendo o mapa da cachaça, quem está fazendo essas coisas, são as pessoas que entendem daquilo. Não adianta só pegar os dados e jogar no mapa. Inclusive, a gente está falando com o Google, eles têm um instituto cultural lá na Suíça, eu estou conversando com eles para ver se eles pegam os nossos dados. Para a gente é bom, se eles pegarem e disserem, a única coisa que a licença pede é que deem o crédito. Dando o crédito é ótimo, porque aí tudo bem, vai mais longe do trabalho, capaz que alguém nos contrate para fazer alguma coisa dentro disso que a gente faz. A proposta do Marcum, também acho, assim, eu estava pensando exatamente isso, mas uma coisa a mais. Eu acho que esse encontro nosso aqui ele era fundamental e necessário, né? No Brasil, assim, fico até curioso. Eu tinha pedido isso para o Summer, se não me engano, o cara lá também do Cartografias, para abrir os 56 sites inscritos. Eu fiquei curioso para ver quem eram esses caras, né? Porque a gente não sabe também. Mas a gente sabe que tem muita gente fazendo um monte de coisa no Brasil, mas tem também muita gente fazendo um monte de coisa fora do Brasil. A minha proposta era que o próximo encontro, for lá em São Paulo, um dos próximos encontros quaisquer, que chame gente aí do Mapbox, gente que está fazendo e pensando coisas também com dados abertos, dentro de todas essas lógicas que a gente está discutindo aqui, a gente também pode aprender e ensinar coisas para os gringos. Quase que eu chamei o Mapbox nessa, mas enfim, fica para a próxima. Alguém mais? Aproveitar que o Américo vai falar e fazer um pedido, uma provocaçãozinha. A gente, na experiência de Fortaleza, a gente utilizou o tema de consulta pública desenvolvido pelo HackLab, através do Ministério da Cultura, enfim. E foi uma dificuldade para a gente conseguir o código disso. Então, acho que assim, pensar, agora que a Ana de Holanda foi embora, numa política de disponibilização de código do MINC que seja mais ágil, assim, de ter o que for disponível, ter disponível.
Mas eu acho que é assim, é porque tem processo, então, por exemplo, tem algumas coisas que tem que ser aprovadas, mas eu acho que assim, ter isso, porque assim, ter o negócio disponível lá e a gente ter que, eu acho que se eu não conhecesse talvez o Murilo, se não tivesse relação pessoal, a gente talvez Olha, não teria conseguido no Irá, prazo já lá. vou responder de cara. Isso é um processo novo que a gente está instaurando agora e você foi o primeiro que pediu. A gente não tem um processo ainda e a gente... eu tive agora no fórum dos planos municipais, do qual Fortaleza participou, a gente já disponibilizou para os 20 municípios que estão participando. Mas a gente vai ter que criar um procedimento e tem que ter procedimento. Não é, baixa aí, não é. A gente tem isso tem uma chamada pública, um termo de cooperação, teve uma licitação, e isso é interno, e a gente tem que ver, porque senão o HackLab, ou quem contratou o HackLab, que já não foi direto com o HackLab, passou por outras instâncias, né? Tem contratos, que depois isso vem para cima da gente, vem os órgãos de controle para cima da gente. Então, eu estou falando que tem um procedimento, mas a gente entregou. Não teve, pode ser menos burocrático, tá? Mas a gente vai ajeitar isso aí. Bom, eu acho o seguinte, quer dizer, acho que o mapa de vistas dá a possibilidade de a gente, enfim, colocar tudo o que a gente queira, né, como a gente viu. Eu acho importante também, quer dizer, o Breno, esse trabalho que o Breno faz de fazer essa cartografia afetiva, é um desafio enorme para a gente, se a gente encarar isso, como colocar isso dentro de uma política pública, né? Pensando que a rede de ensino tem 200 mil escolas, a gente está falando de 2 milhões de professores, né? Então, a gente começa com Cultura Educa, né? Que é que a gente vai, a princípio, a gente estava lá com 2 mil escolas, isso já virou 5 mil, daqui a pouco virou 50 mil, e a gente tem um processo aí, né, de cultura mesmo, de apropriação. Quer dizer, a técnica que você usou, ou a metodologia que você usou, é uma metodologia, você não pode estar nas 200 mil escolas. E o problema quando você entra na educação é exatamente isso, é a capacitação. A gente vai botar o SNCC e quando você tem aí a maioria das cidades com menos de 10 mil habitantes, que o cara não tem nenhuma planilha eletrônica, não tem quando tem e se faz, ele tem um papel. E como é que a gente vai conseguir isso? Aí quando vê o IBGE e faz a Munique, ele faz um questionário e o cara responde o que ele quer, né? Então, a gente tem que pensar, né, que é super válido, mas como que a gente implementa isso como política? Por isso, a sua crítica em relação a esses mapas que a gente está fazendo é que a gente não tem nada. Nós não sabemos quantos teatros tem no Brasil, né? Nós não sabemos quantos teatros privados tem o Sistema S, o SESC, não sabemos. Nós sabemos que tem, e isso tudo um mapa que a gente tem que fazer, que vai ter um rebatimento na afetividade e no território, e que você vai na Paulista e vai ver o Itaú Cultural, vai ter o MASP e tal, e você vai ter os buracos e as zonas de não lugar, né? Que é o que o Irá falou, quer dizer, por que não tem um cineclube? Tem uma meta de cineclube no nosso Plano Nacional de Cultura, e quando a gente botou o plano, as metas para consulta pública, não é? Ninguém falou nada, todo mundo achou, tá bom. 15 mil pontos de cultura, tá bom, mas ninguém foi lá para saber, para questionar por que é 15 mil, por que não é, então, não, mas que a gente não pode. O Rio de Janeiro vai fazer 750 pontos na cidade do Rio de Janeiro, ele botou no plano municipal dele lá, né? Mas ele botou para consulta pública, não sei, tem um gap aí de participação que é importante, porque a gente está dando a possibilidade, é um começo, é uma aposta, isso vai mudar, essas metas também vão mudar. Não sei ainda, eu fico muito preocupado, eu já conhecia o trabalho, enfim, que é feito dentro das escolas, essa preocupação da violência, tem milhares de pesquisas, e como é que a gente traz isso agora para a gente aqui? Quer dizer, eu acho que esse é um desafio
né, que na educação, tudo que a gente leva para a educação, a Carla não está aqui, mas né, pode, né, tudo que a gente fala para ela, não, mas pô, isso aqui, vocês querem fazer só isso? O nosso problema é muito maior. E aí, quem que vai fiscalizar, quem que vai acompanhar, quem que vai ver se esse negócio está funcionando? Né? Até a gente chegar na afetividade, a gente tem que criar um outro flanco e uma outra estratégia. Né? A nossa estratégia, a nossa aposta, que é uma aposta, pode ser que, né, a gente está querendo, o marco legal nosso é um plano, o plano é um plano de 10 anos, é lei, e tem que ter, claro, a sociedade, o controle social disso. Como a sociedade está querendo os dados, como a sociedade está querendo que se resolva o problema da violência dentro da escola. Mas eu estou colocando isso porque esse encontro aqui, a gente precisa, e aí respondendo, acho super válido a gente fazer um encontro em São Paulo, mas eu acho que a gente tem que sair do eixo também, sabe? Eu acho que a gente tem que ir para o Acre, a gente tem que ir para outros lugares que têm experiências e que talvez nem tenham participado do edital, porque ninguém lê o site do Ministério e vê que tem 10, 20 dias para apresentar um projeto. Quer dizer, essa é uma outra dificuldade nossa. Né? O PIG não vai dizer que tem um edital de cartografias colaborativas, nem as redes de televisão, nem nada. Então, a gente tem essa dificuldade. Né? A gente sentiu muito isso, né, nesse ano passado para cá, de não vamos no que o Ministério está fazendo. Mas essa ideia aqui, ela está, esse ano e meio, sendo trabalhada. Né? A gente está lá no nosso canto. Então, eu acho que a gente tem que fazer sim, acho que a gente tem que propagar mais isso, mas, principalmente, criar essa apropriação do que, eu acho que daqui desse encontro já dá para a gente espalhar essa notícia para vários lugares. Né? E, por fim, o Léo, quer dizer, tem acompanhado esse processo nosso do Plano Nacional de Cultura. A gente está com uma ferramenta pronta aí para o monitoramento das metas, que também está feito dentro da perspectiva de ser uma ferramenta de acompanhamento pela sociedade, né? E a gente sabe, né, que tudo isso que a gente está construindo tem que ser disponibilizado para 5.600 municípios que vão fazer os seus planos municipais, para os estados. Mas a gente vai ter um outro problema, nós não temos gente para capacitar